E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar do Vagalume, desse vilão incendiário do Batman. Ele que no original se chama Firefly, justamente para referenciar esse aspecto dele bastante incendiário. Ele gosta de tacar fogo nas coisas. Lembrando que esse vídeo é sugestão de uma inscrita da Claudicea Pereira. Agradeço demais pela sua sugestão. Então vamos falar sobre mais esse personagem pouco conhecido da DC Comics, esse super vilão do Batman. Bom, o Vagalume vai fazer a sua estreia na revista Detective Comics número 184 de junho de 1952. Originalmente o Vagalume ele era um vilão da Terra 2, que era uma terra alternativa que existia antes da crise das infinitas terras, de onde vieram personagens diferentes da chamada Terra 1, que era a terra considerada canônica na DC Comics. Na Terra 2 nós temos o Garfield Lins, que é um ladrão que queria ganhar dinheiro em cima das pessoas ricas de Gotham. Ele roubava os ricos para dar a ele mesmo. E aí depois que ele é pego pelo Batman e Robin, ele consegue fugir da prisão graças à ajuda de um Vagalume. Então, devido à intervenção desse Vagalume, ele decide, como uma maneira de homenagear os Vagalumes, utilizar a gimmick, Ele decide utilizar a temática do Vagalume. Só que além de ladrão, o Garfield Lins ele também era perito em efeitos especiais, mas precisamente na pirotecnia. Ele era muito bom em criar efeitos de fogo, que ele utilizava nos vários filmes no universo DC. E quando eu digo universo DC, eu estou falando dos filmes que ele fazia no universo DC e não nos filmes do universo da DC do mundo real. Ele utilizava também na sua luta, contra o crime. Ele usava essas habilidades como um ladrão e super vilão. Bom, depois que houve o fim da Terra 1, da Terra 2 e o surgimento da New Earth, da Nova Terra, nós tivemos um retcon na história do Garfield Lins, na história do Vagalume. Foi-lhe dado uma história de origem. Ele nasceu no lar Santa Evangelina para órfãos e ele era uma criança bastante problemática, por isso que ninguém queria adotá-lo, porque desde quando ele era criança ele sempre mostrou uma tendência para a piromania. Quando ele se tornou adulto, aquilo que era um hobby acabou se tornando uma obsessão. Ele se tornou um terrível incendiário e passou a tacar fogo em vários prédios de Gotham. Inspirado pela figura dos Vagalumes, ele decide criar um traje de Vagalume, e adotou o codinome de Vagalume para cometer os seus crimes por toda a cidade. Em um dado momento, um outro vilão, o Killer Moth, que tem aí a temática da mariposa, ele decidiu se unir com o Vagalume e os dois decidiram formar uma dupla. Assim como tem o Batman e Robin para combater o crime, nós teríamos o Vagalume e o Killer Moth para promover o crime. Só que o Vagalume ele era tão insano, tão doido com a sua piromania, que até o Killer Moth decidiu desistir da dupla porque ele ficou com medo do que o Vagalume poderia fazer com ele. Ele ficou com medo da obsessão que o Vagalume tinha com fogo. O Vagalume, pessoal, ele era tão obcecado por fogo, mas tão obcecado, que ele dizia ver coisas, ter visões quando ele olhava para chamas. Ele acreditava que ele era uma espécie de vidente quando ele olhava para o fogo. Apesar de que aqui na vida real existem videntes que afirmam que conseguem ver o futuro quando olham para uma chama. Assim como tem o pessoal que lê da borra de café, bola de cristal, essas paradas aí. E obviamente tanta loucura, mas tanta loucura ia levar o Vagalume para onde? Pro Asilo Arkham. Obviamente, ele acaba sendo internado algumas vezes no Asilo Arkham e num desses momentos o Bane acaba destruindo as paredes do Asilo Arkham e o Vagalume consegue fugir com vários outros detentos, vários detentos ou pacientes. Não sei exatamente se a gente pode chamar o Asilo Arkham de um centro médico, tá mais para uma prisão mesmo. O Vagalume ele decidiu que ia atacar fogo em todos os lugares onde ele não podia ir quando ele era criança.
O primeiro local foi o Elmus Pier, que ele conseguiu queimar, ele conseguiu tacar fogo no Elmus Pier, transformar ele em cinza e conseguiu fugir antes que o Batman chegasse no local. O segundo foi o Teatro Majestic, ele consegue botar fogo, porém o Batman ele consegue chegar antes que tudo vire cinzas. Os dois acabam tendo uma luta no qual eles acabam caindo no fogo, porém o Batman ele tem que deixar o Vagalume fugir, caso contrário os dois poderiam morrer por causa das chamas. Então ele acaba deixando o Vagalume fugir ao mesmo tempo que ele também escapa, deixando danos severos ao Teatro Majestic. O terceiro foi o Zoológico de Gotham, né? O louco do Vagalume queria atacar fogo da girafa nos elefantes de Gotham. Só que o Batman conseguiu chegar a tempo, os dois tiveram uma terrível luta e a luta ela vai se concluir numa ponte, que é onde o Batman consegue aprisionar o Vagalume para que o Vagalume fosse capturado pelas forças policiais, encerrando essa série de incêndios. Só que depois de tanto tempo mexendo com fogo, em algum momento você acaba queimado. Em uma nova tentativa de tacar fogo em Gotham sob as ordens de Nicholas Scratch, foi quando a fábrica de produtos químicos onde ele estava explodiu e a gasolina espirrou por todo o seu corpo, né, queimando 90% de seu corpo. O Vagalume ficou completamente desfigurado graças a esse incidente ou acidente. E aí ele começou a se recuperar no presídio de Blackgate. Posteriormente, com as guerras de gangues, o Vagalume ele foi contratado inicialmente pelo Pinguim para causar seus ataques incendiários por Gotham, e inclusive nessa jornada ele enfrenta o Batman e é derrotado pelo Batman, e posteriormente ele enfrenta o Asa Noturna e também perde para o Asa Noturna. E aí depois ele passou de aliado do Pinguim para inimigo do Pinguim. Em um dado momento, quando vários detentos do Asilo Arkham estavam sendo transferidos para Blackgate, o comboio que levava esses criminosos foi atacado pelo Máscara Negra, que acabou libertando os criminosos. Porém, a gangue do Máscara Negra disse o seguinte, que ou eles se aliavam a eles ou eles iam morrer. E aí o Vagalume, obviamente, ele preferiu ficar vivo, então ele acabou se aliando com o Máscara Negra. Inclusive, ele e Adam Bomb, aos comandos do Máscara Negra, foram responsáveis por explodir grande parte do departamento de polícia de Gotham, uma mostra do grande poder que o Máscara Negra tinha em mãos. Mais tarde, ele, juntamente com Killer Croc e Era Venenosa, eles atacaram um dos armazéns do Pinguim e, seguindo o plano do Máscara Negra, ele atacou o próprio Pinguim quando o Pinguim viajava num comboio de carro. O Vagalume teria conseguido matar o Pinguim, mas ele não conseguiu, graças à interferência da Mulher Gato. E aí depois de um certo tempo o Vagalume ele decide sair do grupo do Máscara Negra e aí passa a seguir a sua própria agenda baseada nos produtos químicos que o Máscara Negra usou nele, quando ele insere chips em Gothamites e fazendo-os queimar, causando incêndios e explosões por toda a Gotham. Bom pessoal, essa foi a história do Vagalume, mais ou menos a história resumida do Vagalume, né, de seus principais momentos. Vamos falar sobre os seus poderes e suas habilidades, mas antes gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E também deixe seu like para fortalecer o nosso conteúdo, para que a gente possa continuar produzindo vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então, vamos falar agora dos poderes, das habilidades e das versões do Vagalume. Bom, o Vagalume ele não tem nenhum tipo de superpoder. O poder dele vem das suas habilidades com fogo. Então as habilidades dele são as seguintes. Ele tem capacidade de demolição, ele é especialista em demolições. Capacidade de pirotecnia, ele tem grande habilidade em utilizar artefatos de fogo, e normalmente ele usa muitos artefatos como lança-chamas e coisas do tipo. E ele tem conhecimentos em engenharia mecânica. Além disso, ele também tem o seu equipamento de transporte, que é um jetpack. Ele usa um jetpack para sair voando por aí como um Vagalume. Bom, agora vamos falar das versões do Vagalume
que são muitas, né? O Vagalume, apesar dele ser menos conhecido na DC Comics, ele tá bem presente no material visual da DC. Material audiovisual só não, ele tá presente em vários materiais que não fazem parte da linha de quadrinhos da DC Comics, né? Quadrinhos alternativos, universos do audiovisual, da animação, games e etc. Então ele é bem presente nessas áreas e vamos lá, vamos abordar, vamos elencar aqui todas elas. O Vagalume aparece nas animações da DC, em Novas Aventuras do Batman e em Liga da Justiça Sem Limites. Ele aparece na animação do Batman de 2004, onde ele utiliza um uniforme mais amarelo. Ele parece até uma abelha, né? Parece um homem-abelha mais do que um vagalume. Ele aparece na animação do Batman Bravos e Destemidos, onde ele utiliza um uniforme roxo e verde, bem bizarro mesmo, com um uniforme bem menos imponente do que o que ele normalmente usa. Ele aparece na animação do Batman Bravos e Destemidos Batgirl, que é uma animação feita em CG. Ele aparece no filme e animação Batman Sangue Ruim. Ele aparece no DC Super Hero Girls, onde ele tem um uniforme que faz com que ele fique parecido com um Abrute. Onde ele usa um uniforme onde ele fica parecido com um Abutre do OCN, né? Você tá vendo aí a comparação, realmente ele fica bem parecido. Ele também aparece na animação da Harley Quinn. Ele aparece na série Arrow, do Arrowverse, onde ele não utiliza o seu uniforme de vagalume, né? Ele parece mais um cara normal. Ele aparece nas HQs de Smallville, onde ele utiliza um uniforme que mais parece uma armadura com energia. Ele aparece nas HQs do DCEU, onde ele utiliza uma armadura azul altamente tecnológica. E sim, existem quadrinhos do universo estendido da DC, do cinema, e o Vagalume aparece num deles. Ele tem uma versão Lego que aparece em Lego Batman The Video Game, e ele também aparece no Arkhamverse, mais precisamente no jogo Arkham Origins, onde ele tem um uniforme mais high-tech comparado com o uniforme que ele usa canonicamente. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o Vagalume, né, esse vilão do Batman. O que é que você acha desse super vilão? Você acha que ele teria espaço nos grandes filmes da DC no futuro, né, principalmente aí nos filmes do Batman? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!